Aleluias, graça e paz, igreja. Quero saudar só as mulheres com a paz do Senhor, amém. Quero saudar só os homens com a paz do Senhor, amém. Que alegria estar aqui com vocês novamente, para adorar ao Senhor Jesus, na beleza da sua santidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Poder servir a noiva de Cristo para mim é um privilégio. Desde o dia que eu abri mão de tudo para viver por Ele e para Ele, toda oportunidade que o Senhor me concede, eu sempre vou com muita intensidade, porque eu estou aqui nessa terra cumprindo um propósito dEle. Que Deus abençoe todos os meus amigos que estão aqui, que vocês moram no meu coração. E eu sei que eu agradecendo ao pastor Joel, né, eu agradeço a todos os nossos irmãos. Eu tenho muitos amigos, eu fiz muitos amigos aqui, meu pastor. Muitos amigos aqui. Se eu for falar o nome de cada um, nós vamos virar uma vigília. E a vigília é só sábado. Amém? Mas vocês sabem que vocês moram no meu coração. Eu estou muito alegre de estar aqui podendo servir vocês com aquilo que o Senhor me entregou. Você está feliz por estar aqui? Levante a sua mão direita lá no alto em forma de gratidão ao Senhor. Porque o Salmo 100 diz assim: que nós devemos entrar em seus átrios rendendo-lhe graças, com gratidão. E nós sabemos que a gratidão tem um poder da multiplicação. Então já quero te encorajar nessa noite de hoje a você agradecer ao Senhor, porque agradecer ao Senhor também é uma forma de louvar a Ele. Então agradeça ao Senhor por você estar aqui. Eu sei que muitos já oraram, mas nada mais do que melhor do que você continuar agradecendo ao Senhor. Então agradeça a Ele por estar aqui na presença dEle. Eu sei que é bom estar na casa do Senhor, eu sei que é bom cultuar ao Senhor, mas nada melhor do que isso é ter um coração grato diante da presença dEle. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele pelo ar que você respira. Agradeça a Ele pelo pão de cada dia. Agradeça a Ele pelo teu emprego. Agradeça a Ele pela tua família. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de ser igreja. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de servir os meus irmãos aqui, Senhor, na Demântova. Obrigado, Senhor Jesus, por hoje o Senhor ter nos dado mais uma oportunidade de te adorar, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, a tua palavra também diz, Senhor, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se estamos aqui, Senhor, é porque mais uma vez o Senhor acreditou em nós. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. E os Salmos ainda continua dizendo que nós devemos entrar em sua casa com cânticos e louvores a Ele. O Senhor, Ele quer ouvir da sua boca um novo cântico nessa noite. Toda expectativa hoje no homem caia por terra, porque a nossa expectativa está em Deus. Aumente a sua expectativa em Deus, aumente a sua expectativa em Deus nessa noite. Em nome de Jesus, aumente a sua expectativa em Deus. Que você hoje venha se entregar de corpo, alma e espírito. E Senhor, sua graça me basta, me basta, me basta, Senhor. E tua presença me... Se a presença dele te sustenta, levante as mãos e declare: e Senhor, sua graça me basta. E Senhor, tua presença me sustenta.
Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e sim a buscarei. O quê? Que os meus pés estejam, declare para sempre, e para sempre, e para sempre. Levante as mãos e diga: o seu amor me sustenta, nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Levante as suas mãos e grite isso: e Senhor, tua graça basta. Obrigado, Senhor. Tua presença. Faça dessa canção a sua declaração de amor nessa noite. Vamos, declare: Senhor, e Senhor, sua graça, a sua graça, a sua graça, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, nas nossas fraquezas. Tua presença me sustenta. Nós estamos aqui como o salmista que diz: Senhor, uma coisa eu vou pedir e a buscarei, que os meus pés estejam todos os dias na casa do Senhor. Aleluia! Nós estamos como ele que diz: mais vale o dia no centro do teu querer do que 1000 em outros lugares. Oh, porque aqui nós temos paz, aqui nós temos alegria, aqui nós temos cura, aqui nós temos vida. Quantos saíram da sua casa para receber cura nessa noite? Quantos saíram da sua casa para receber vida nessa noite? Você está no melhor lugar que você poderia estar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa, vamos à casa do Senhor. Amamos estar aqui, como amamos estar aqui, como amamos tua presença. Como amamos estar aqui, Senhor. Porque quando nós estamos aqui, o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aqui eu tenho vida. Quantos vieram aqui para receber vida de Deus? Você pode erguer suas mãos ao alto céus. Em forma de gratidão ao Senhor Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Que a graça do Senhor te invada nessa noite. Que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza hoje. Então declare com seus lábios, diga: e Senhor, sua graça. Declare mais alto: e Senhor, tua presença. Aumente o tom da sua voz, aumente o tom da sua voz, aumente o tom de ar. E Senhor,
Leva-me ao onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, como eu te amo, como eu te amo. Eu dependo desse amor. Quantos dependem desse amor? Declare, declare. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos. Desfrute desse momento. Te amo, meu papai, como eu te amo. Eu dependo desse amor. Levante as suas mãos e declare comigo, aumente o tom da sua voz. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, eu te amo. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei. Oh, declare, vem, chegou. Chegou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, declare, declare, declare. Chegou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza, me mudou, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar. Leva-me ao lugar Te amo, meu, como eu te amo, Senhor. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei. Quantos dependentes temos aqui da presença dele? Ele te enxergou aonde mais ninguém te enxergou. Ele te viu aonde ninguém mais te viu. Oh, ele te achou no meio da multidão. Ah, mas ele não vai escutar a minha voz. Tem muita gente. Ah, não tem ninguém. Tem muita gente perto de mim. Ele não vai escutar a minha voz. Oh, eu estou ministrando aqui para pessoas que estavam como a mulher do fluxo de sangue, que no meio da multidão ela não quis se apresentar, ela não quis se prontificar em se apresentar o seu nome, mas ela simplesmente foi por debaixo e tocou no Senhor, e tocou no Senhor, e dele saiu virtude, saiu poder. E o Senhor está falando assim: em meio à multidão eu te vi, em meio à multidão eu te achei, te contemplei e sou aqui. No meio da multidão, no meio da multidão eu te achei. Eu vi em você um coração disponível.
Ah, parece que não está me escutando, parece que não está me ouvindo, mas eu sou o Senhor que digo para ti: eu escuto tua voz, eu escuto tua voz. Em meio às muitas vozes eu escuto a tua voz. E o Senhor diz para você nessa noite: chega de ouvir outras vozes e começa a ouvir somente a minha também. Ouve a minha voz hoje que falo contigo, que cuido de você nos mínimos detalhes. E eu sou Deus que te trouxe assim nessa noite de hoje para te dizer: eu alegro o teu coração, mulher. Eu alegro o teu coração, mulher, nessa noite. Nessa noite eu te trouxe aqui para te alegrar na minha presença, para receber paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque esses dias teve um turbilhão de sentimentos invadindo o teu ser, mas eu sou Deus que me revelo para ti nessa noite e digo: eu venho com a paz que excede todo entendimento. Em você, na sua casa, na sua família. Em você, na sua casa, na sua família. Em você, na sua casa e na sua família. Eu sou o Senhor que digo assim para ti hoje: eu estou blindando o teu coração, porque estão palavras que te machucam. Existem situações ainda que te mexem contigo, mas eu sou Deus que te blindo hoje. Eu sou Deus que blindo você hoje. E o Senhor fala assim: esse tempo de escassez, esse tempo de lágrima vai acabar, porque eu sou Deus que falo contigo hoje. E diga assim para ti: oh, recebe esse abraço do Senhor. O que eu tenho, diga, é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Quantos confiam no amanhã de Deus? Diga: então recebe, pois a tua vida já está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Deixa a presença de Deus invadir o seu ser nessa noite. Deixa a presença de Deus invadir o seu ser nessa noite. Eu sinto, pastor Jael, que o Senhor está quebrando barreiras nessa noite de vida. O Senhor está quebrando cadeias de vida. Quantos crê? Quantos crê? Levante a sua mão, levante a sua mão. O Senhor está quebrando cadeias dentro de lares aqui nessa noite, aonde não tem mais alegria, aonde não tem mais paz. O Senhor está falando: eu visito a sua casa agora. Ora bababa chequerera la baia. Esperar. Quantos estão esperando, é claro? O que Deus, mas quando Ele estende as suas mãos,
Mas quando Ele estende as suas mãos, é a hora. Eu estou ministrando para vencedores aqui. Levante as suas mãos e diga: então louve. Vamos, simplesmente louve. Está chorando, precisando. Não importa. Só quem vai invadir o céu comigo aqui nesta noite. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. E Ele trabalha para o que Ele confia. De noite, de dia, comece a cantar. E com muito louvor, a gente precisa entender o que Deus está falando. Oh, estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Oh, Rabashi. Que quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Quantos querem no trabalhar de Deus? Ele está trabalhando por mim, por mim, por ti, por nós. Oh, e basta somente esperar o que Deus irá fazer. Foi quando eu sinto que as mãos deles estão estendidas para demanda. Só quem vai segurar na mão dele também, levante a mão e declare: então louve simplesmente. E tá chorando e precisando, e tá sofrendo, e não importa. Deixa eu ver quem vai invadir o céu nessa quarta-feira da vitória. Vamos! E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Vamos! Ordena os anjos pra contigo lutar. E Ele trabalha pra o que Ele confia, caminha contigo. É de noite, pega as suas mãos. Com muito louvor, com muito louvor, diga, com muito louvor. Chegueira babaxo e canai. Com muito louvor. Meu amigão, você que está aí na câmera de som, a câmera de filmagem, pode ser com suas mãos aonde você está. Chucarababa. Oh, Rabá, enquanto eu estava ministrando essa canção aqui, o Espírito Santo ele me mostrava uma grande porta. Arabá, chequereira, arabaia. E abacasturia, e o Senhor ele mostrava você passando por essa porta. É uma porta de excelência que o Senhor está fazendo você passar. Arabá, e o Senhor está falando assim para ti: eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor ele manda dizer assim: ó, prepara você, porque eu sou o Senhor que estou te conectando pessoas do nível da tua promessa, diz o Senhor. O Senhor fala assim para ti: enquanto você está me servindo aqui na minha igreja, enquanto você está servindo a igreja local, o Senhor está falando assim: eu, o Senhor, já estou dando um decreto naquilo que você mais me pede nos seus sonhos. E o Senhor ele fala assim: dessa porta, o Senhor fala assim para ti, o Senhor fala assim que vai vir uma prosperidade tão grande para você e para sua família.
O Senhor fala assim: vai ter uma prosperidade tão grande, e o meu nome será glorificado na sua história. O Senhor só fala assim: toma cuidado com as distrações. Toma cuidado com as distrações, porque o inimigo por esses dias, ele vai querer te colocar, ou vai te tirar, ou vai simplesmente fazer com que você se distraia. Mas o Senhor fala assim: olha para mim, olha para o meu altar, que eu sou Deus que realiza os sonhos. Eu sou Deus que elevo e que sopro o nome aonde eu quero. Você crê, igreja? Aplaude ao Senhor. Deixa eu pregar, senão. Estou sentindo graça de Deus aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo. Diga obrigado, Espírito Santo de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 11. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Estou sentindo graça de Deus aqui neste lugar. Lucas 11, capítulo 11. Irmão, perdoa eu falando desse jeito aí, que eu estou praticamente virado, né? Chegamos hoje de viagem, nem dormimos a noite direito, mas já estamos aqui entregando tudo para o Senhor Jesus, amém? E quando eu não durmo direito, rapaz, parece que a língua embola, amém? Mas nós estamos aqui, destravando aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Quero trazer uma palavra pedagógica rapidinho para nós, amém? Só o versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Pode colocar sua Bíblia no banco, pode se assentar também, só até aí. Oh, aleluia. Olhe para cá, por gentileza, por alguns minutinhos. Por que orar, pastor? Nós estamos hoje no culto da vitória, né? Eu não gosto de fazer isso não, irmão, mas só para interação mesmo. Olha para essa pessoa especial que está perto de você e diga assim: por que orar? Nós sabemos que a oração, meus amigos, é algo poderoso. É algo que o Senhor, Ele quer que nós colocamos como primazia nas nossas vidas, porque é através da oração, Guilherme, que nós temos um relacionamento com alguém. É através da oração, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, quando você ora, você cria relacionamento, e é impossível você ter relacionamento com alguém que você não conversa. É impossível você ter acesso a pessoas que você não tem uma intimidade de conversa. Por quê? Porque quando você conversa, minha irmã Val, simplesmente você desabafa. E quando você desabafa, você é de verdade com esse alguém. Você fala das suas falhas, mas também fala das suas vitórias. Você fala o que você errou, mas também fala onde você acertou, porque você cria um relacionamento, porque a oração é isso. Charles Spurgeon, em uma das suas frases, disse: a oração, ela não nos prepara para grandes obras, ela é a maior de todas as obras. E aí ele diz em um dos seus livros: deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e Ele será o seu Deus na cova dos leões. Aleluia! Eu entendi que a oração é tão poderosa que eu aprendi que quando eu oro, eu vou melhorando sempre, mas quando eu não oro, eu vou piorando sempre. Nesses 15 anos de ministério, meu amigo Elias, eu entendo que eu sou mais preparado quando eu oro, e eu sou menos preparado quando eu não oro. Porque a oração é simplesmente um acesso para você viver o sobrenatural de Deus. E eu sei que hoje eu estou aqui nessa noite
orando, clamando, adorando pessoas que ainda este ano de 2026 vão acessar o sobrenatural de Deus. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? A Bíblia, o John Wesley falava: o cristão que ora pouco terá pouca graça, agora o que ora muito terá abundância dela. Queridos, eu fui lá, pastorzão, lá em Londres, aonde eles falam que John Wesley ficavam 2 horas orando, e quando ele saía do seu quarto, o seu rosto brilhava. Por quê? Lembra de Moisés quando subiu ao monte? Quando ele subiu ao monte e descia, o rosto dele brilha. Sabe o que é que eu entendo? Que quando eu oro, quando eu busco a presença de Deus, aonde eu vou, alguém fala: ali vai alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ali vai alguém cheio da presença de Deus. Por quê? Porque vai transmitir através de nós o nosso contato, e a nossa intimidade com Deus transparece nas nossas vidas. Quem está aqui comigo em nome de Jesus? Querido, se você for ver, a rainha da Inglaterra disse uma vez, uma das suas frases mais terríveis, que diz que ela tinha mais medo da oração de John Wesley do que o exército fortemente preparado da França. A oração é algo extraordinário. Aleluia. E por que, Ronaldo, os discípulos nesse texto está dizendo? Porque eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. Vocês entendem? Quem está aqui, diga amém. Vocês entendem que os discípulos, ao andar com Cristo, eles poderiam: Senhor, nos ensina a curar, Senhor, nos ensina a operar maravilhas. Mas não, eles falaram: Senhor, nos ensina a orar. Foi o que nós acabamos de ler. Por quê? Porque eles perceberam que tudo que Jesus fazia fluía de uma vida de oração. Aleluia. Antes de milagres, Jesus orava. Antes de decisões, Jesus orava. Antes da cruz, Jesus orou. Os discípulos entenderam que a força de Cristo estava na comunhão com o Pai, e é por isso que eles falaram: Senhor, nos ensina a orar. Levante a sua mão direita lá no alto e diga: Senhor, diga: Senhor, nos ensina a orar. Aleluia. Porque nós sabemos que é a oração que é a chave do acesso ao sobrenatural. Porque nós entendemos que milagres impressionam, mas é a oração que transforma. Nós entendemos também que a oração é a base de toda a vida espiritual. Aleluia. João 15:5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. A base do ministério consolidado em Deus, a base de uma amizade consolidada em Deus, está em uma conexão todos os dias com o Pai. Quem está entendendo essa palavra? E nós entendemos que quando nós temos um relacionamento com o Pai, nós não precisamos ser mendigos de milagres. Ronaldo, o que é um mendigo de milagre? É alguém que só vem para a igreja almejando algo pessoal, mas não tem um relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem um relacionamento com Deus entende e tem uma convicção dentro do seu coração que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E quem é as pessoas que amam? É quem busca a presença. Quem é as pessoas que buscam? É aqueles que querem intimidade. Quem entende e tem relacionamento com Deus, em uma quarta da vitória, ele sai da sua casa já agradecendo pelo milagre que já está acontecendo, porque ele entende que uma vida de comunhão, uma vida de intimidade está baseada em Deuteronômio 28, que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires todos os mandamentos que hoje Ele lhe ordena, todas essas bênçãos te acompanharão. Sabe qual é a revelação desse texto? Que quem tem oração, quem tem vida de intimidade com Deus, Guilherme, não é ela que vai atrás dos milagres, é os próprios milagres que correm atrás dela. Aleluia. Oh, quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra?
A oração é algo tão extraordinário que os discípulos levaram muito em prática isso. Quantos querem vitória da paz do Senhor? A oração. Depois da ascensão de Jesus, meu amigo Elias, a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. Coloca para mim que eu gosto de compartilhar as escrituras provando e mostrando para os irmãos. Coloca para mim, Atos, capítulo 1, versículo 14. Que a Bíblia diz algo especial. Jesus foi tomado aos céus. Aí a Bíblia fala, olha o que é que o texto diz: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia. E o que é que marcou, Ronaldo? Essa foi a primeira reunião. A primeira reunião, o primeiro culto da igreja. E o que é que eles fizeram? Oraram. E qual foi o resultado disso? Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Coloca aí para mim. Eles oraram, eles buscaram a presença de Deus. Eles clamaram pela presença de Deus. Aí a Bíblia fala isso, está lá isso, em Atos capítulo 2, que diz assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles. Aí no versículo 4 diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Ou seja, eles entenderam que depois da ascensão de Jesus, o que eles precisavam era estar mais perto. Então eles buscaram, e quando eles buscaram, o que é que aconteceu, Ronaldo? Veio fogo dos céus. E quando eles buscaram, eles foram cheios da presença de Deus. Por quê? Porque eles entendiam que não basta ser só uma igreja que tem uma placa bonita, tem que ser uma igreja que ora, que busca. E a igreja somos nós, é eu, é você. Cadê você que veio adorar nessa noite? Depois disso, quando eles oraram, aconteceu uma situação delicada. Por quê? A igreja começou a ser perseguida. Porque você já parou para imaginar? Todo mundo que busca a presença de Deus é perseguido. Todo mundo que busca a presença de Deus é caluniado. Todo mundo que busca a presença de Deus é difamado. Aí a Bíblia fala o quê? Atos capítulo 4, versículo de número 29. Coloca para mim, por gentileza. Eu acho muito lindo esse texto, pastor. Olha a oração de Pedro. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Eles pediram para a perseguição parar, igreja? Sim ou não? Eles pediram para que as difamações viessem a acabar? Sim ou não? Eles pediram mais ousadia, porque quando eu oro eu tenho mais ousadia de Deus. Quando eu oro eu tenho mais autoridade de Deus. E pode vir quem for, pode se levantar quem for, eu continuo na mesma posição. Por quê? Porque eu sei do meu relacionamento com Ele. Então deixa eu te falar, deixa a fofoca falar, deixa o fofoqueiro criticar, deixa se levantar. E o que importa é que você ore. Quanto mais você ora, Deus te dá autoridade. Levante a sua mão. Quanto mais você ora, Deus te dá ousadia. Quanto mais você ora, Deus te faz forte. Aleluia, aleluia. E no versículo 30 diz assim: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu nome santo, servo Jesus. Aí eles oraram. O que aconteceu no versículo 31, igreja? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo.
E não foi só cheio do Espírito Santo, com ousadia. Levante a sua mão, Deus está te dando ousadia nessa noite. O Senhor está te dando ousadia para você vencer esses vendavais. O Senhor está te dando ousadia para você vencer essas tempestades. O Senhor está te dando ousadia para você vencer o medo. O Senhor está te dando ousadia para você vencer a si mesmo. Oh, o Senhor hoje te trouxe aqui. O segredo é orar. E quando você ora, você sai com mais ousadia. Ah, você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Porque eu entendo que quando eu busco a presença de Deus, que eu entendo quando eu estou me abdicando para estar um momento com Ele, todas as vezes que eu me ajoelho, minha irmã Tati, Deus tira algo meu e coloca algo dele em mim. Todas as vezes que eu busco Ele, todas as vezes que eu me aproximo dele, a Bíblia fala em Tiago 4,8: aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de vós. Aí quando eu me aproximo dele, Ele tira a tristeza e coloca a alegria dos céus em mim. Aleluia. Levante a sua mão. Quando você se aproxima dele, Ele tira o medo e te dá ousadia. Ele tira a tristeza e te dá a alegria. Ele tira essa angústia e te dá paz. Por quê? Pelo simples fato de você se aproximar dele. O Senhor nessa noite nos chama para este lugar de buscar a presença dele, este lugar de se abdicar e ter um tempo com ele. Sabe por quê? Nós pensamos que Deus tem seus filhos prediletos. Quantos já pensaram isso? Pode levantar sua mão. Quem já pensou: rapaz, acho que Deus ama mais o pastor Joel do que eu. Parece que Deus ama mais o Gabi do que eu. Mas eu entendi na minha trajetória cristã uma coisa muito linda: que Deus, Ele não tem seus filhos prediletos, pastor. Lá dos céus Deus olha para todos como de igual. Mas existe um segredo, e esse segredo dessas pessoas que vivem sobrenaturais, sabe qual é? É os filhos que lhes preferem. Quantos preferem mais a presença de Deus aqui? E quando você prefere mais a presença dele, Ele te abençoa, Ele cumpre o desejo do seu coração. Quem está comigo nessa palavra aqui? Aleluia! Quando você prefere a Ele, aonde você coloca os pés prospera, aonde você coloca as mãos prospera. Você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada. O próprio Deus te abençoa, simplesmente por você preferir a presença dele. Não foi suficiente, eles oraram, mesmo assim veio a prisão. Quem está aqui diga amém. Veio a prisão. Atos capítulo 12, versículo 5. Aleluia. Atos 12, capítulo 5. Já estou encerrando, amém, igreja? Diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro orou, Deus deu ousadia, ele continuou, mas a prisão veio sobre ele. Aí a missão ficou na mão da igreja, a igreja continuou orando incessantemente pela vida de Pedro. Aleluia. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, isso aqui é muito lindo. Pedro já sabia que ia morrer, pastor. Eu particularmente, se eu souber que eu vou morrer amanhã, hoje eu nem durmo. Hoje tem pessoas, trazendo por sentido figurativo hoje, pessoas que talvez tenham uma conta para pagar amanhã, nem consegue dormir. Alguém que está com a enfermidade batendo na porta não consegue nem dormir, porque fica cheio de conflitos internos. Sim ou não? Mas o que a Bíblia fala, igreja? Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. Aleluia.
entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Pedro, sabendo que ia morrer, mas está dormindo. Aleluia, isso é muito lindo. Porque quem tem relacionamento com Deus, quem busca a Deus em espírito e em verdade, está o mundo caindo lá fora, aleluia, mas ele está dormindo, descansando, porque ele sabe que o seu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Ele sabe que ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Quem tem um relacionamento com Deus, as portas se fecham, aleluia. As finanças vão lá embaixo, a enfermidade bate na porta, mas ela e ele deita a cabeça no travesseiro dizendo: amanhã vai ser bem melhor, amanhã vai ser bem melhor, amanhã vai ser bem melhor, porque eu sirvo um Deus que surpreende. Levante a sua mão que eu quero profetizar. O Senhor está falando para alguém: você não vai ser refém de remédios, você não vai ser refém de medicamentos para dormir. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento te alcança agora, alcança a tua casa, alcança a tua família, alcança você. O Senhor está falando para alguém: porque está se preocupando com amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir. Aí ele fala para os seus discípulos: não estão vendo aqui os pássaros, eles mesmos se alimentam, vocês não estão vendo os lírios dos vales? Nem Salomão se vestiu como eles, e não sois vós mais importantes para mim? Aí ele dá uma exortação: homens de pouca fé, aleluia. Mas cada um se preocupa com o dia de hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Levante a sua mão, quero liberar mais uma palavra nessa noite. O Senhor está falando: o teu amanhã já está nas mãos dele, o teu amanhã já está nas mãos dele. Mas para você ter essa convicção, ele te chama para este lugar que não era jamais para você ter saído. O que é, Ronaldo? Um quarto de oração, um quarto a sós com ele, porque ele fala: entra para o teu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala com teu pai em secreto, aleluia. E quando ele te ouve em secreto, ele te honra em público. Levante a sua mão. Deus tem honra para você, Deus tem honra para a sua casa, Deus tem honra para a sua família. E só quem crê e glorifica a Deus por essa palavra. Estou sentindo graça de Deus aqui. Aí no versículo 7 está lá Pedro dormindo, oh glória. E eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, aleluia, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, e o Pedro despertou dizendo: levanta-te depressa. Aleluia. Então as correntes caíram das mãos dele. Eu posso liberar uma palavra através desse versículo? Eu quero declarar, levante sua mão, você que crê. O Senhor está enviando um anjo lá na sua casa. O Senhor está enviando um anjo nas suas finanças. O Senhor está enviando um anjo na sua saúde. O Senhor está enviando um anjo lá onde você não pode ir, iluminando tudo, aleluia. Iluminando tudo, aleluia. Onde há escuridão, Ele vai trazer luz. Aonde há escuridão, Ele vai trazer luz. E o Senhor, Ele vai vir com esse anjo, com a mão poderosa dEle, e vai falar para alguém, e vai tocar em alguém. Talvez é alguém que você ora para se converter, ele vai ser tocado pelo Senhor. Talvez é teu filho que não está aqui, ele vai ser tocado pelo Senhor. Talvez é alguém que você ora, que está com enfermidade. Eu quero declarar na autoridade do Espírito Santo de Deus, que toda corrente vai cair por terra, que toda corrente vai cair por terra agora. O Senhor está falando: eu estou visitando corações de pedra, mulheres que oram pelo seu esposo. O Senhor está falando: eu estou visitando ele agora. Eu estou visitando agora o filho de alguém. Oh,
Aleluia, aleluia. Eu quero declarar que toda corrente caia por terra. Levante as suas mãos lá no alto, como um ato profético. Eu já estou encerrando. Diga assim: eu declaro, na autoridade do Espírito Santo. Mais alto, diga assim: na autoridade do Espírito Santo, que toda corrente caia por terra agora, em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que toda obra de magia negra, macumbaria, feitiçaria, seja destruída agora, pelo poder do nome de Jesus. Diga: todo olho grande, toda inveja, caia por terra agora, da minha casa, da minha família. Coloque a sua mão direita na sua cabeça e diga assim: eu declaro sobre a minha vida que não existe encantamento, que não existe inveja, que não existe olho grande, porque maior é o que está em mim do que está lá fora. Diga assim: eu declaro a partir de hoje que eu vou me aproximar mais, eu vou me aproximar mais da presença de Deus. Diga assim: eu declaro agora que a partir de hoje eu vou viver experiências jamais contadas por homens. Quantos crê? Quantos crê? Fique em pé, glorificando ao Senhor. Hoje nós estamos aqui no culto da vitória. Eu tenho 5 minutos e eu quero orar por alguém aqui nessa noite que saiu da sua casa para guerrear, porque eu saí da minha casa para guerrear. Aqui na Itália existe outros principados e potestades que é diferente do Brasil, mas pode ser o principado e a potestade que for, aonde tem um crente cheio da presença de Deus, ela tem que cair por terra. Aonde existe